O Senhor, Ele guia-me. Essas são as palavras de Davi. O Senhor é aquele que guia. Davi sabia o que era deixar-se guiar pelo Senhor. Certamente que isso aí é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Nós temos que aprender este caminho. O Senhor me guia. Eu me deixo guiar pelo Senhor. Davi sabia o que era esse deixar-se guiar por Deus. O que é ser como criança? A criança se deixa guiar pelo pai. E o pai leva a criança na direção que ele se propõe. E a criança se deixa levar pelo pai. É isso que Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. E as criancinhas, elas seguem o mestre. A mim, vinde a mim. Quem? As criancinhas. Quem são essas criancinhas? Aqueles que se deixam guiar pelo Senhor, ou aqueles que são dirigidos pelo Senhor. Pelo Senhor. Vamos dizer bem, pelo Senhor. Em outras palavras, aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. É um aprendizado. Tem muita gente que não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez estão 60 anos na igreja, mas não foram ensinados a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouve a voz do outro. Esse outro não me interessa. Porque não é porque lê uma escritura sagrada que é indicação de Deus. Porque os judeus, eles tinham a escritura sagrada na mão. E era um povo dedicado. Mas no final das contas crucificaram Cristo. Não conseguiram ver o Messias esperado. Porque estavam lendo as Escrituras Sagradas com uma ideologia na frente. Então fica na letra. A letra mata. Isso quer dizer que somente poderemos estar seguros quando lemos a Escritura Sagrada, quando formos como criancinhas. Deixar o Espírito nos dirigir. Os espirituais conhecem as coisas espirituais. Mas aí você tem, para ser espiritual, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você não vai conseguir me entender, Nicodemos. As minhas palavras você não vai conseguir entender. Se você, Nicodemos, não nascer no reino de Deus. Não é no reino religioso, Nicodemos, a perspectiva pelo qual você vai me ver. Aquele reino religioso vai me crucificar, Nicodemos. Eles não conseguem me enxergar, Nicodemos, embora usem a Escritura Sagrada como sua base e fundamento. Eles não conseguem me enxergar. Portanto, eles não vão te levar para o reino de Deus. Pão no reino de Deus. Embora lendo a Escritura Sagrada e com a Escritura Sagrada na mão, e você é um bom entendedor, você é um doutor da lei.
Mas com essa ideologia que você tem na cabeça, criada pela sua tradição centenária, você não vai me ver. Você não vai ver o reino de Deus. Então a leitura da Escritura, por essa ótica, por essa maneira, você não vai ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, se você quer participar da vida eterna, Nicodemos, você terá que nascer de novo. Vai aprender a ouvir a voz do Espírito, para nascer da água e do Espírito. Estes são os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Verdade é a palavra, em espírito, a orientação do Espírito Santo. Mas isso é como disse Davi: é o Senhor que me guia para os campos verdejantes, campos de gramas macias. É o Senhor que revigora a minha alma. A minha cabeça fica fresca. O Senhor me leva para águas de descanso. Aí eu encontro a verdadeira paz. Mas quem leva? O Senhor. O Senhor. Hoje o Senhor é o Espírito. Mas temos que ser, como disse Jesus, criança. Como criança? Deixar-se dirigir pelo Espírito Santo. Aprender a ouvir o Espírito Santo. Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Por 3 vezes Deus falou com Samuel. Samuel não sabia ouvir e pensava que era a voz de Eli. E ia acordar Eli. Até que uma hora Eli atinou. Samuel, você está ouvindo a voz de Deus? Aprenda. Quando ele falar, fala: eis-me aqui, Senhor. Alguém teve que ensinar Samuel a ouvir a voz de Deus. E a partir dali, Samuel ficou em pé diante de Deus. É alta hora de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. Porque estamos na hora do aparecimento dos filhos de Deus. Romanos 8 diz que a natureza espera com expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. É sinal que eles ainda não apareceram. Apareceu o religioso e as instituições. Eles são mantenedores das instituições e fazem tudo para manter a instituição. Mas quando mantém a instituição, ele considera você como ovelha. E a ovelha, eles tiram a lã da ovelha. No reino de Deus, você é visto com outro olhar. Você é visto como rei, como sacerdote. Você tem um ministério diante de Deus. A Bíblia diz, Apocalipse 5:10, você é sacerdote. Se a Bíblia diz, você tem que assumir seu ofício de sacerdote. Não adianta ficar cômodo levando dízimo, oferta, para o outro que é sacerdote. E ele que prega, ele que se vire. Isso é a opinião da instituição igrejeira. Deus diz que você, do outro lado que está me vendo, você é sacerdote. Se Deus falou: meu amigo, pegue essa direção, você é sacerdote. E Deus vai cobrar isso de você. Não adianta se esconder atrás de outro sacerdote, de outro ministro. Você é ministro. Mas essa palavra
a instituição religiosa tirou do vocabulário da Escritura Sagrada. Não pregou isso, omitiu, diminuiu a palavra de Deus. Mas agora chegou o tempo da quebra da instituição religiosa, da quebra do religioso e do aparecimento dos filhos de Deus. Você está tendo o privilégio hoje de saber que você é um ministro de Deus, que você é um sacerdote. Vá em Apocalipse 5:10 e vá nas cartas de Pedro, lá naquelas cartas, nas epístolas. Você vai encontrar nação santa, eleita, sacerdócio santo. É você aí que está do lado. Talvez nunca alguém tenha dito isso, mas hoje você está sabendo. E aí então, deixe o Senhor, deixe o Espírito Santo te dirigir. Ouça o que ele diz à igreja. Sabe quem é a igreja? É você. A igreja é você. Sou eu. Somos nós. Deus não habita em templo feito por obras de homens, não habita em catedrais, em templos faraônicos. Isso é o igrejismo. É a culminância do igrejismo que produz o religioso. Mas os filhos de Deus nascem a partir deste olhar. Obedecendo a Deus, você é ministro, você é sacerdote. Hoje você vive no lugar santo. O tabernáculo tinha 3 lugares. Um lugar era o santo. O santo só era sacerdote. Hoje nós estamos no lugar santo e o véu se abriu. Então o Santíssimo está aberto a nós. Isso quer dizer que Deus pode falar diretamente com nós através do seu Espírito. Conquista a cruz. A cruz conquistou isso para mim e para você. Nós podemos ir diretamente a Deus. E João fala, e se você sabe que Deus te ouve, você vai ter a certeza, a convicção que Ele te responde. Porque Ele é galardoador do que os buscam. Daqueles que o buscam, Ele é galardoador. Galardoador é que entrega presente. Aquilo que você pede, Ele entrega. Porque agora você está no nível do santo. Você é sacerdote, ministro de Deus. Você não tem que deixar que outro ministro guie o seu ministério. Quem deve dirigir o seu ministério é o Espírito Santo, o ministro dos ministros. O Supremo é o Espírito Santo. Não deixe ninguém roubar o lugar do Espírito Santo na sua vida. Você é um sacerdote, você é um ministro, e o Espírito Santo é o teu conselheiro, o teu advogado, o teu ajudador, o teu auxiliador. Obra conseguida por Cristo, triunfo da cruz. Ele nos deu autoridade. No meu nome, você vai expulsar demônio, você vai curar enfermos. Eu confirmo a palavra do meu servo. E eu faço cumprir a minha palavra. A minha palavra não volta sem propósito. É palavra de Deus. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Agora sabemos que somos sacerdotes. Agora Ele pode nos dirigir para o caminho de paz. Vamos levar essa mensagem de paz para o mundo, até os confins da terra, a toda a nação, tribo e língua. E quando isso se constituir, for realizado, Cristo virá. Essa missão Ele não entregou a anjos, mas entregou a você, ministro. Você que está me ouvindo, você é ministro, você é sacerdote. E você tem o Espírito Santo como seu mestre, guia, professor e advogado. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa que sai da tua palavra. E assim tu nos guia em caminho de paz. E tu nos recompensa com o refrigério da tua abundância. Agora vamos usar o teu nome contra toda a força do mal. Na autoridade do teu nome nós dizemos, você, espíritos do anjo negro, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai dos nossos corpos. Espírito de egoísmo, tristeza, angústia, depressão, pobreza, miséria, desgraça, sai das nossas vidas e dos nossos territórios. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.